Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Otto Alencar. E o nosso tema é umas mudanças na lei de responsabilidade fiscal, que beneficiam principalmente pequenos municípios brasileiros, cuja arrecadação está praticamente vinculada ao Fundo de Participação dos Municípios. Não é isso, senador? Exatamente. Nós fizemos um levantamento recente agora, de 2008 agora 2015. Nesse período, a perda de arrecadação dos municípios brasileiros foi em torno de 120 bilhões de reais. É um número muito alto para 5.570 municípios que tem o Brasil. Na Bahia, no meu estado, são 417. Em torno de 40, mais ou menos, eles têm uma arrecadação maior, que é do Imposto de Circulação de Mercadoria, que é um imposto arrecadado no estado. A outra arrecadação é muito pequena, que é de IPTU, de imposto de transferência intervivos, que não acrescenta muita coisa à arrecadação dos municípios, que perdem, inclusive, essa arrecadação por vários fatores. Um deles, na Bahia, dos 417, nos últimos 10 anos, 43 perderam população. Aí você me pergunta, por que perderam população? Perderam população por causa da seca, o êxodo rural, pelas dificuldades climáticas do nosso estado, que tem 2/3 dele dentro do perímetro da seca, o chamado semiárido, o chamado polígono da seca, que tem uma chuva anualmente, uma precipitação menor do que 600 milímetros por ano e não tem sequência. Nós estamos atravessando agora a pior seca do estado. Então, as pessoas nascem, vão fazer o primeiro grau, o segundo grau, não tem onde trabalhar, vem para outros centros maiores, vem para Brasília, eu encontrei vários baianos aqui, para São Paulo, para Salvador, para os lugares onde tem a possibilidade dele trabalhar e sustentar a sua família. Então, isso diminui a população anualmente. E esses 43 municípios, a gravidade é grande, por quê? Por exemplo, o município de Potiraguá, no sudoeste da Bahia, já chegou a ter 14, 15 mil habitantes, tem 8. A arrecadação com 14 mil habitantes é em torno de 2 milhões de reais. Com 8 mil habitantes, vai para 800 mil. Não pode demitir absolutamente nenhum funcionário, porque todos são concursados, tem estabilidade no emprego. Então não tem como baixar a folha. E quando não baixa a folha e a folha passa de 54% da receita corrente líquida, no primeiro ano, o Tribunal de Contas dos municípios dá uma multa de 30% no subsídio do prefeito. Nossa. No segundo ano, rejeita as contas e ele fica ficha suja. Por isso, muitos prefeitos, muitos que eu conheço na Bahia, não querem mais ir para a candidatura para não sair com a história de vida maculada pela perda de arrecadação, que não é culpa dele, o problema da perda de população e também quando o governo federal aqui, de forma injusta e incorreta, faz diminuir o IPI dos automóveis e da linha branca, como foi feita no passado aí, cai a arrecadação do imposto de produtos industrializados. Caindo esse imposto, cai também a arrecadação dos municípios. E ele não tem como pagar as contas. E outra gravidade é que o Congresso Nacional, nos últimos anos, da era Fernando Henrique para cá, aprovou uma série de programas especiais que não manda o dinheiro para o prefeito executar o programa especial. Vamos contar aqui? Vai. UBS, PSF, área de saúde, UPA, vamos agora para o Fundeb, que cada dia diminui mais e tem que colocar recursos, PET, que também o prefeito tem que contratar e colocar recursos para fazer funcionar, pró-jovem, pró-idoso, conselho tutelar. Quem contrata por conselho tutelar é o prefeito, para botar e pagar o salário lá. Faz aqui o piso salarial do professor, que é uma coisa correta, mas o mesmo piso para São Paulo é o mesmo piso também para um município do oeste da Bahia, chamado Catolândia, que tem 3 mil habitantes e tem uma arrecadação de 700 mil por mês. Então, não vejo como é que os municípios podem ter uma condição de dar assistência à saúde, à educação e à área social com perda de arrecadação. Então, tem que se fazer um pacto federativo, uma revisão disso, até porque o governo federal, nos últimos anos, aumentou as contribuições. O PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido,
na folha das empresas, e esse recurso da contribuição fica só para o governo federal. Não entra R$1 por município. Prevê programas que são executados pelo município e não prevê os recursos para que essa execução aconteça. Resumindo a ópera, nos últimos anos, da era Fernando Henrique para cá, o Congresso Nacional colocou os municípios perto dos problemas, perto dos programas e longe do dinheiro. E longe da solução. Não do dinheiro, dos recursos para executar. Que é o que soluciona. Então, essa é uma situação muito grave. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, que é uma lei muito útil, ela precisa ser modificada. Inclusive modificada e complementada. Nessa questão, por exemplo... Esse tipo de situação não era previsto nessa lei, né? Nessa questão mesmo das chamadas pedaladas fiscais, que o Tribunal de Contas da União fez um escarcéu muito grande, eu quero que um ministro do Tribunal de Contas da União me mostre na Lei de Responsabilidade Fiscal onde é que está a graduação da pena de quem não cumpre o artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquele que veda a transferência de bancos oficiais para custeio de atividades do governo. Não tem a vedação, mas não tem a graduação da pena. Entendi. Não manda caçar absolutamente ninguém. O artigo 167 da Constituição Federal, no inciso 5º, diz que não pode abrir crédito suplementar sem autorização do Congresso, mas não diz que manda caçar. Portanto, essa situação é muito mais uma coisa de conotação política, de que a lei venha prever. Aliás, os juristas que eu conheço e já disseram isso textualmente. Se fosse assim, os prefeitos que têm conta rejeitada teriam que ser cassados. Na Bahia, o ano passado, foram mais de 100 com conta rejeitada e não foram cassados. Governadores, eu fiz um levantamento rápido aqui, e ex-governadores, no meu estado, um governador teve conta rejeitada, o ex-governador Nilo Coelho não foi cassado. No Rio de Janeiro, o ex-governador Antônio Garotinho e a Benedita da Silva teve conta rejeitada, não foi cassado. Aqui em Tocantins, o Marcelo Miranda, 2 vezes, conta rejeitada, não foi cassado. O Alcides, aqui de Goiás, também teve conta, não foi cassado. São vários que não foram cassados. Quer dizer, quem vai pagar agora pela cassação é a presidente Dilma, para dar essa instabilidade política toda que vive o Brasil hoje. Não se fala outra coisa nesses 10 meses que eu estou aqui, nesse país, é quem vai ficar e quem vai sair. E eu não vejo nenhuma manifestação, inclusive do Congresso Nacional, para uma solução para dizer assim, como é que nós vamos resolver a questão do desemprego que está agraçando no país, como é que nós vamos resolver com os projetos a contenção da inflação, da crise econômica. Então, esse confronto de ideias um impasse. Está gerando uma crise no Brasil profunda que vai dar problemas seríssimos. E quem vai pagar é quem está na ponta. Quem está na ponta, o prefeito com a perda de arrecadação. Então, essa situação gravíssima. Por isso eu fiz a alteração do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala sobre índice de pessoal, e também o artigo 42, que diz que nos últimos 2 quadrimestres o prefeito tem que empenhar e liquidar. Se ele empenhar e não tiver o dinheiro para liquidar porque houve perda de arrecadação, a culpa é do prefeito? Ele pergunta. Claro que não. Então tem que modificar a lei, flexibilizar, para que as pessoas honestas, direitas, que querem estar na política, continuem na política. Porque é doloroso um prefeito honesto, direito, ou um político qualquer, direito, porque na classe política é como em qualquer colegiado. Eu digo sempre isso. Tem gente honesta, desonesta, que trabalha, que não gosta de trabalhar, que é correto, que é incorreto na gestão pública. Não se pode, de maneira nenhuma, se nivelar por baixo. Nós temos na Bahia grandes e bons prefeitos, graças a Deus, a maioria bons governadores que passaram e fizeram muito pelo meu estado, como tem outros estados do Brasil também. Agora, o que não pode é querer generalizar e aquelas pessoas que têm responsabilidade terem conta rejeitada por perda de arrecadação e serem carimbadas, tatuadas como ficha suja. Isso é uma coisa muito ruim e que, de alguma forma, tira da política pessoas que querem contribuir para as dificuldades e as soluções sociais para o povo brasileiro e o povo baiano, que é o meu estado. Empobrece a política e, como o senhor falava antes da gravação, perde o cidadão, que perde, muitas vezes, bons gestores, como o senhor mencionava, de cidades muito pequenas, mas que têm qualidade de serviço público, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas que estão na política e estão fazendo boa gestão, lá na Bahia, por exemplo, o ano passado, alguns gestores tiveram contas rejeitadas porque não conseguiram colocar o índice pessoal no valor que está pré-estatuído na Lei de Responsabilidade Fiscal, 54%.
e tiveram conta rejeitada. Ótimos gestores. Quando ele chega na cidade dele, disseram, olha, ele teve conta rejeitada, o que é que acontece? O cara diz, é ficha suja, não é. Ele não teve recursos suficiente para cumprir a lei, porque caiu a arrecadação. Então, é uma circunstância, 54% não é questão administrativa. É decorrente da receita corrente líquida. Então, é uma circunstância muito ruim e precisamos modificar. E precisa ter previsão em lei. Sem nenhum temor, porque é uma coisa correta, uma coisa justa que está se fazendo para aqueles gestores que têm responsabilidade. Eu vi o senhor falando em plenário que a tramitação desse projeto vai passar pela comissão da Agenda Brasil, que o senhor preside, inclusive, né? Eu estou querendo levar esse projeto para a Agenda Brasil, até o senador Jorge Viana tem um projeto similar. Eu falei com ele, solicitei que ele pudesse encaminhar o dele para que nós pudéssemos estudar e chegar a fazer uma alteração na letra de lei que mantenha aquilo que é o espírito da lei de responsabilidade fiscal para a boa gestão pública, mas também que dê condição, nesses casos de perda de arrecadação, para que os prefeitos possam ter flexibilidade, porque não é possível que um prefeito correto, um homem de bem, trabalhador, tenha a sua vida maculada porque teve perda de arrecadação. E são vários casos que eu conheço no meu estado, deve ter vários casos. Com certeza. Em outros estados também. Claro, o que acontece é que, ao longo desses anos, o Congresso Nacional cometeu um equívoco muito grande. Deu a mesma receita para São Paulo, que é o maior município do Brasil, talvez a segunda maior arrecadação. Primeiro é o estado, depois é o município de São Paulo. Capital, E a mesma receita deu para o pequeno município lá de Catolândia, no oeste da Bahia, que tem 3 mil habitantes. O prefeito querido lá, meu amigo Pimentel, arrecada 700 mil por mês. Pulando miúdo lá. Miúdo. Então não tem como pagar os serviços todos, as atribuições todas do estado, do município com poder de arrecadação de maior. Então é essa receita única para municípios completamente diferentes e distintos na economia, na arrecadação, na situação geográfica, na situação climática. Na Bahia não chove regularmente há 7 anos. A gente cai naquela coisa da política do desenvolvimento regional, que vai mexer na reforma tributária, porque está tudo ligado, né, senador, de alguma forma. Exatamente, tudo ligado. Então, eu acho que nós devemos agora revisar isso. Eu estou propondo levar para a Agenda Brasil, para ver se lá aprovando, indo para a Câmara aprova, para dar condições daqueles que querem continuar na política, ter uma lei que seja uma lei justa. Tá certo. Porque eu quero, e eu, ao longo da minha vida, eu cumpri sempre a lei. Eu estou naquela do meu conterrâneo, o maior jurista de todos os tempos, Rui Barbosa, que disse, com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Eu sou um cumpridor da lei. Tá certo. Até porque eu já fui deputado 3 vezes, secretário 3 vezes, vice-governador 2 vezes, governador da Bahia, conselheiro do Tribunal de Contas, e podem olhar o meu nome, o número do meu CPF, e vocês vão ver que eu não tenho um processo de irregularidade, descumprimento da lei contra mim. E já administrei muitos orçamentos grandiosos, de bilhões de reais. O orçamento da Bahia é 40 e tantos bilhões de reais. Então, tive o cuidado de cumprir a lei e aplicar os recursos e benefícios do povo. E, portanto, muitos dos baianos e brasileiros que são políticos também são assim. Não deve se nivelar a política por baixo, sendo que todos são iguais, porque não são iguais. E não tem outro caminho para beneficiar o povo que não seja pela política. Se tem um hospital no interior da Bahia, foi levado pelo secretário de saúde, pelo governador, se tem uma estrada, se tem uma escola, pelo prefeito. Então, esse é o caminho. Eu, por exemplo, sou médico. E a medicina é uma arte nobre. Eu sou cirurgião, operei milhares de pessoas ao longo da minha vida e posso dizer a você que me senti tão recompensado espiritualmente, tanto na arte de salvar vidas, como na arte de fazer a boa política para ajudar as pessoas que têm dificuldades sociais. Senador, eu agradeço a sua presença. Eu lamento que o nosso tempo esteja estourado, porque a pauta de conversa com o senhor é extensa. O senhor preside a Agenda Brasil. Acho que só isso já seria motivo para o senhor vir aqui mais uma vez. Meio ambiente também. Conversar com a gente. Você nunca mais me chamou, eu estou aqui o seu inteiro dispor. Não é bem assim, viu, gente? Você que me acompanha, não é exatamente assim. Botou na geladeira aí, eu quero ser da geladeira. É uma agenda de popstar, não tem tempo de vir aqui. Nada eu bem contra. Não. Olha, ainda acabou com o meu programa uma polêmica dessa. Sou um certo
sertanejozinho lá da Bahia, bem humilde, bem Judia disponível. Não, senador. Bem disponível. Agradeço a sua atenção, agradeço a você que nos acompanha. Estou até vermelha aqui. Lembra que esse é o programa Argumento. Te convido a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Se você não foi à Bahia, então vá. O senador virá. Lá é diferente. Tá? Você sabe que baiano não nasce, estreia, né? É, né? Aqui é com aplauso. O senhor tem que vir mais vezes ser aplaudido aqui. E olha, se você quiser rever esse ou outros nossos programas, endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima. Obrigado.